Nesse último 8 de março, terça-feira passada agora, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas como forma de incentivar a luta histórica das mulheres pela equidade dos direitos sociais, políticos e econômicos. Neste mês de março, a rede de câmaras em Salvador e interior, ligadas à Câmara Estadual da Mulher Empresária da FEComércio Bahia, desenvolve diversas iniciativas visando a reflexão e o diálogo sobre as ações afirmativas, gestão de negócios, poder da autoimagem feminina, capacitação e networking envolvendo empreendedoras. A gente fala mais sobre o assunto, recebe agora no nosso Isso é Bahia, como nossa convidada, coordenadora da Câmara Estadual da Mulher Empresária da FEComércio, Rosema Maluf. É um prazer, mais uma vez, tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Tudo bom, Rosema? Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite, Jefferson, de estar aqui na Rádio à Tarde FM com vocês, tratando de um tema tão importante para a sociedade e para o desenvolvimento do Brasil e do mundo, que é sobre a questão do empreendedorismo feminino, em um mês onde nós comemoramos, a mulher vista de uma forma completa. E eu imagino que um evento como esse, que está sendo realizado pela Câmara, exatamente essa Câmara Estadual da Mulher Empresária da FEComércio, é de contribuir para a formação, para o incentivo de lideranças empresariais femininas nesse processo de defesa dos interesses do segmento. Estou correto? Está correto. Justamente o que nós identificamos é uma baixa representatividade da mulher empresária nesses espaços de tomada de decisão. Aliás, assim, olhando de forma completa, a mulher, apesar de estar presente hoje na sociedade de forma ativa, nós somos 44% dos chefes de família no Brasil, nós somos maioria nos bancos das universidades, nós somos 51% dos pequenos negócios que se abrem hoje no Brasil. Apesar desses números expressivos que mostram protagonismo feminino, nós ainda somos subrepresentadas nesses espaços de poder e, como eu sempre coloco, espaço de poder não espaço de mando, mas o espaço de transformação, onde as políticas públicas podem ser pensadas, elaboradas e aplicadas. A exemplo, por exemplo, do Legislativo, onde nós somos menos de 10%. Mas no mundo empresarial, na esfera empresarial, nós também não temos uma representatividade nas entidades. Então, a Câmara da Mulher Empresária, hoje eu coordeno a Câmara Estadual, é um projeto do presidente Carlos Andrade, da Federação do Comércio, onde eu estou vinculada. Nós começamos em 2016, justamente, a CME Salvador, com o objetivo de fortalecer a cultura associativista empresarial feminina, mostrando que dessa forma que a mulher participando, fazendo network, ela também utiliza isso como uma estratégia competitiva. Em 2020, antes da pandemia, com o sucesso da CME Salvador, nós avançamos para a interiorização desse movimento. Eu assumi a coordenação estadual. Hoje nós já temos câmaras empresariais de mulheres em 8 municípios, elas são vinculadas ao sindicato patronal, e o que nós queremos é justamente chamar a atenção, despertar na mulher empresária a necessidade de uma participação ativa, não só na esfera empresarial, mas em todos os espaços de transformação, seja ele político, social, cultural e também o empresarial. Esse despertar, eu também imagino, já deve ter ocorrido em muitas das mulheres, né? Muitas das mulheres que pretendem também expandir sua área de atuação, seja no meio empresarial, seja tendo uma representatividade nas instâncias públicas. A gente vê a mulher hoje cada vez mais protagonista na sociedade. Agora, o que está faltando? Qual é o impeditivo que ainda está ali servindo de barreira para que as mulheres avancem cada vez mais? Porque iniciativas como essa de vocês, a gente vê, sempre estão ocorrendo, sempre o debate está em evidência. O que está faltando, Rosema? Na verdade, nós não podemos ter uma visão imediatista
de algo que se refere à mudança de cultura. Nós não podemos esquecer de que são 5 séculos onde a mulher foi invisibilizada e silenciada. Então, não vai ser nem 100, nem 200 anos que essas questões vão ser resolvidas. Nós estamos falando de um processo de reeducação. E aí eu gostaria de citar uma frase de Aristóteles, que eu uso como referência, que é o pensador, né, o filósofo pensador do Ocidente, da base do pensamento ocidental, quando ele diz que a mulher pode ser definida como um homem inferior. O que acontece com isso? Isso mostra que ele, apesar de filósofo, uma referência, era influenciado pela época, pela ética da época. E, além disso, se a gente vier para o Brasil, nós fomos colonizados pela Europa. Então, nós temos a questão do eurocentrismo. Então, tudo que foge ao eurocentrismo, que é o homem branco, e o homem branco no poder, está fora dessa órbita. Então, mulheres, negros, índios, eles não estão dentro dessa visão do eurocentrismo de poder. Então, por isso que eu sempre coloco que as mulheres não estão numa luta, porque se fosse uma luta, era algo que poderia começar a ter início e fim até nesse século. Nós estamos num processo de mudança cultural que não é só a mudança da cabeça da mulher, mas a mudança também da cabeça do homem. Por isso que esses espaços aqui, eu agradeço à Tarde FM, a vocês terem aberto esse espaço, porque a mudança é da sociedade, não é só nossa. Os homens precisam também começar a abrir a mente para oportunizar espaços para nós mulheres. Tá certo. Rosema, quando a gente fala sobre a sociedade e o machismo estrutural, a gente percebe uma reação bem adversa, porque a cultura patriarcal faz parte do dia a dia da sociedade brasileira. E aí a gente começa a perceber movimentos que organizam as mulheres, que tentam de alguma forma quebrar com esse paradigma. A Câmara Estadual da Mulher Empresária é uma dessas propostas. Como é que está a execução desse processo a partir dessa formação? As mulheres já representam uma parcela importante das microempreendedoras, mas ainda não estão em posições de destaque nas entidades que dirigem essas agremiações. Como é que está esse processo, essa cultura, a mudança da cultura das próprias organizações, no caso sindicais, do sindicato patronal, como o FEComércio, para isso? Os homens estão efetivamente abertos a essas mudanças, ou ainda há um enfrentamento muito grande para que haja esse espaço? Eu diria que de forma harmoniosa. Como eu disse, eu comecei esse trabalho em 2016, com o apoio do presidente Carlos Andrade da FEComércio. Antes, nós já tínhamos um núcleo na Associação Comercial da Bahia, onde eu sou vice-presidente, e eu diria que esse movimento está tendo apoio, eu diria não da unanimidade, porque isso é mudança, sempre tudo tem a ver com cultura, são quebras de paradigmas, mas estamos tendo apoio, sim, para o trabalho. Esse trabalho não é só filosofia. Eu queria destacar aqui também a parceria e o apoio do Sebrae Bahia por meio do superintendente Jorge Cury, o que ele é um padrinho junto com Carlos Andrade desse movimento. E sim, estamos evoluindo. Nós temos planejamento estratégico desde 2016. Fruto desse planejamento estratégico não é um trabalho solto apenas de representatividade. Nós temos ações consolidadas ao longo desses anos, e o resultado disso já é visível quando eu digo que nós temos 8 câmaras municipais no estado da Bahia. Nós já estamos em Camaçari, Lauro de Freitas, Jacobina, Juazeiro, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, estamos montando em Eunápolis. Já tem outros municípios se interessando, observando que essas câmaras municipais estão ligadas aos sindicatos patronais, as coordenadoras, as líderes locais estão em diálogo constante, lado a lado com o presidente sindical. Em Camaçari, nós temos Juranildes, que é a presidente do Sincomércio, uma mulher também. Então, enfim, é um processo que já está mostrando resultado. Além dessa participação ativa da mulher nas entidades, nós estamos trabalhando em parceria com o Sebrae
a capacitação, o conhecimento é poder. Uma das fases dessa emancipação está na questão financeira, em negócios sólidos, prósperos. Inclusive, segundo a ONU Mulher, é uma das estratégias reais para minimizar o feminicídio, porque muitas das mulheres estão presas, digamos, a seus algozes, que são geralmente pessoas próximas, namorado, marido, familiares, justamente por questões financeiras econômicas. Então, a autonomia financeira é o que nós trabalhamos na Câmara da Mulher Empresária. Que essa mulher se fortaleça nessa rede, porque o empreendedorismo feminino ele é muito solitário. Então, nós formamos uma rede de apoio às mulheres, é o que a gente chama de sororidade. Esse é o grande foco, é o grande mote que move as mulheres, é um dos grandes motes que movem as mulheres nesse sentido da formação de uma rede de suporte, de apoio à sororidade? Sem dúvida, esse é o grande espírito que hoje nós estamos trabalhando, de mostrar, porque se criou também essa questão de dizer que a maior rival de uma mulher é outra mulher. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Isso não existe na prática. Qualquer mulher que faça uma autorreflexão vai ver que no seu entorno sempre tiveram mulheres apoiando, a começar pelo nosso núcleo familiar. São as mães, as avós, as tias, e depois nós expandimos para as amigas de colégio e vamos crescendo, e sempre com essa rede de amigas. Mas o movimento feminista não é um movimento filosófico, e muitas mulheres ainda têm um preconceito com relação conceitual, porque confundem com feminismo. O feminismo é quando a mulher quer competir com o homem, ou quer ser superior ao homem. O feminismo não. O feminismo, vale abrir um parêntese, tem hoje vários formatos, várias, digamos, formas de atuar. Eu, particularmente, atuo na questão da independência financeira, do empoderamento econômico. Mas o feminismo é um movimento filosófico que prega a equidade, não a igualdade. Mulheres são diferentes de homens. O que nós buscamos são as oportunidades, principalmente hoje, a oportunidade de não só ser convidada para a festa, mas ser chamada para dançar, para sentar na mesa e votar, tomar decisão junto com os homens. Não queremos mais ser apenas coadjuvante no processo. Rosema, então, esse não deixa de ser um movimento também político. Para a gente encerrar, e sobre essas iniciativas que a gente falou no início do nosso papo, iniciativas realizadas agora em março, mês da mulher, pelas câmaras ligadas à Câmara Estadual da Mulher Empresária, da FEComércio, são iniciativas que já começaram, não é? Me parece que desde o dia 8 agora, anteontem, já teve encontro em Camaçari, também em Juazeiro. Hoje está previsto para Lauro de Freitas, ainda tem também em Salvador, no próximo dia 16, Porto Seguro. Como é que as mulheres interessadas podem ter acesso a esses eventos? Elas devem procurar o sindicato patronal da região. Caso ela, no município não tenha um sindicato patronal, pode entrar em contato com a Federação do Comércio, assessoria sindical, ou hoje nas redes sociais, através do direct. Meu arroba é @RosemaMaluf, eu sempre respondo, tenho um tempinho para dar os contatos e dar as informações, e nós vamos nos conectando. Hoje, com as redes sociais, tudo é muito fácil de obter informação, e eu convoco realmente as mulheres empreendedoras, empresárias, que querem empreender, para se juntar nessa rede de encorajamento, de apoio, porque hoje a mulher está no mundo de trabalho também por necessidade. Nós não vamos para o mercado de trabalho só para mostrar que estamos avançando, nós vamos porque precisamos realmente faturar, ganhar, prosperar, inclusive com o dado que eu dei no início da entrevista, de 44% das chefes de família no Brasil hoje são mulheres. @RosemaMaluf, Rosema com 2 M's, tá certo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Rosema Maluf, que é coordenadora da Câmara Estadual da Mulher Empresária, da FEComércio, Sistema FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima.
Agradecer aqui meus presidentes da Federação do Comércio, Carlos Andrade, da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, com Paulo Cavalcante, que dá um super apoio também a nosso movimento, CDL, o FCDL, quanto Antauí, o Pedro, o Alberto, enfim, essa rede de parceiros institucionais que estão abrindo as portas para a mulher empresária. Tá certo, um abraço mais uma vez, agora 7:17 na Tarde FM.